Gustavo Henrique da Silva ou simplesmente Gustavo Mosquito, ou Gabriel Pereira dos Santos, mais conhecido pela Fiel como GP. Quem é o melhor para a ponta direita corintiana? Gustavo Mosquito já atuou pelo Corinthians em 3 temporadas, atuando em 85 partidas com 11 gols marcados e 6 assistências. Por outro lado, Gabriel Pereira está no timão há 2 temporadas, atuando em 42 partidas com 2 gols marcados e 2 assistências. Ambos, em seus melhores momentos no Corinthians, estavam atuando pelo lado direito do ataque. Tudo indica que o Willian será titular absoluto naquela área do campo, mas, na ausência do camisa 10 corintiano, quem está mais preparado para ser o reserva imediato de Willian? Gabriel Pereira veio das categorias de base do Corinthians e teve suas primeiras oportunidades no elenco profissional em 2020. Com um contrato recém-renovado, o atacante renovou até 2024 e tem multa de 100 milhões de euros, cerca de 651 milhões de reais. Uma bolada. O atacante de 20 anos é tratado como joia pela diretoria e é uma esperança de grandes lucros para o timão em um futuro. GP se destacou em 2021 e deu muito trabalho para inúmeras defesas do futebol brasileiro, atuando principalmente pelo lado direito do ataque corintiano. Muito habilidoso, Gabriel Pereira é driblador e tem muita capacidade em desmontar sistemas defensivos e deixar seus companheiros em liberdade e em melhores condições para marcar. Um ponto que a promessa corintiana deve trabalhar são nas finalizações. O atacante acaba perdendo muitas oportunidades de gols. Os 2 gols marcados por GP foi nessa última temporada de 2021. Um golaço contra o Atlético Goianiense em um lance que ele bagunçou a defesa da equipe goiana, e outro gol foi contra o Fluminense, na Neoquímica Arena, seu primeiro gol na casa corintiana. Na oportunidade foi uma linda finalização de primeira. Foram 2 belos gols em jogadas difíceis, porém foram lances isolados, infelizmente, para o atacante corintiano. No restante da temporada, o atacante acabou pecando muito e precisa melhorar neste ponto. Afinal, em partidas com um nível de dificuldade maior, o Corinthians pode ter apenas uma possibilidade clara de marcar. Então, quando surge uma chance mais clara, o jogador, principalmente sendo um cara de ataque, não pode desperdiçar. Mas, tirando esse ponto, o GP tem muito potencial e tem capacidade de mudar uma partida com seu talento. Sem dúvida alguma, um dos jogadores mais talentosos que o Corinthians tem para este ano de 2022. Gustavo é formado nas categorias de base do Coritiba. Profissionalmente ele atuou pelo Coxa e em 2019 foi contratado pelo Corinthians. Após um início irregular e sem conseguir se adaptar, Gustavo Mosquito foi emprestado para Vila Nova, Oeste e Paraná, buscando evoluir o seu futebol. Até que em 2020, Thiago Nunes pediu o retorno do atacante ao Corinthians e desde que chegou se destacou. Em períodos que a qualidade técnica do Corinthians, vamos combinar, não estava das melhores. Gustavo Mosquito foi grande destaque, principalmente quando o Corinthians não tinha um bom nível técnico no seu elenco. Mosquito, com sua característica veloz, ele deu muito trabalho pelo lado direito do ataque corintiano e acabou decidindo várias partidas para o Corinthians. Gustavo tem 24 anos e tem mais experiência que Gabriel Pereira. Além de ter atuado em outras equipes, Mosquito já está próximo dos 100 jogos pelo Corinthians. Muitos pediram em inúmeros momentos Gustavo Mosquito na titularidade do Corinthians, mesmo agora com a chegada dos reforços no meio da temporada de 2021. Na época das vacas magras no timão, o Gustavo se destacou e foi decisivo, mas ele acabou perdendo a vaga para o Willian, que claramente tem um nível técnico melhor e tem muito mais história no futebol. O Willian, quando está entrando em campo, ele está mostrando a que veio, então até uma questão de justiça, o Gustavo Mosquito acabou perdendo a posição para o Willian.
Em outros momentos também para o Gabriel Pereira, que se destacou principalmente no clássico contra o Palmeiras na temporada passada. E em clássicos, Gustavo Mosquito já marcou contra o São Paulo, que foi no Paulistão do ano passado, no empate de 2-2 entre as equipes. Gustavo Mosquito sendo decisivo em clássicos. E é inegável que o Mosquito e o GP são boas opções para o banco corintiano. Quem deve ser titular, né, é o William para a temporada 2022, para a disputa de Libertadores, Campeonato Brasileiro. O titular absoluto, tudo indica que será o William. Se não haver, né, nenhum problema durante a temporada 2022, o camisa 10 corintiano dominará o lado direito de ataque. E na sua opinião, quem merece a vaga de reserva imediato de William? Gabriel Pereira ou Gustavo Mosquito? Responda lá pra gente no Twitter, no C9 Clubista, no nosso Twitter, ou no meu Instagram, @ocaiobezerra. Vou dar minha opinião aqui. Na minha opinião, eu acredito que o Gustavo Mosquito ele nem tenha tanta habilidade, tanto talento e tanto potencial como o Gabriel Pereira vem demonstrando. Porém, eu acho que o Gustavo Mosquito ele é um jogador que ele vive um melhor momento. Ele é mais agudo dentro de campo. Ele é um cara que não... Eu vejo o Gabriel Pereira muitas vezes com dúvidas. Ele pensa muito antes de tentar uma jogada ali mais ali pra dentro da grande área, tentar driblar um defensor. Às vezes ele pensa muito e dá um toquinho pra trás. Ele é um pouquinho mais cauteloso. Já o Gustavo, ele vai pra cima, ele é muito veloz, ele não tem tanta categoria assim, tanta habilidade como o Gabriel Pereira, mas ele ganha muito na velocidade e dá muito trabalho para as defesas adversárias. Então, na minha opinião, Gustavo Mosquito é um cara que está mais preparado, principalmente para jogos maiores, Libertadores, né, competições de mata-mata que teremos, Copa do Brasil, né, durante a temporada 2022. Então, na minha opinião, Gustavo Mosquito está um pouco mais preparado, um pouco mais à frente, mas jamais tirando o mérito do Gabriel Pereira. Gabriel Pereira, com certeza, daqui a uns anos será um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, mas ele ainda é muito jovem, tem muito a evoluir. Então, na minha opinião, o Gustavo Mosquito ele tem um pouquinho mais de rodagem no futebol, um pouquinho mais de experiência, tem aquela malandragem dentro de campo. Então, eu acho que ele é o cara certo para ser o reserva imediato do William. E vocês? O que vocês pensam? Gabriel Pereira ou Gustavo Mosquito? Fica aqui mais um podcast do C9 Clubista. Um grande abraço a todos e obrigado a vocês que acompanharam até o final. Um grande abraço.